Boa noite, pessoal. Olá. Vamos entrando, vamos começar. Deixa eu ver se tá indo. Vamos ver. Agora acho que entrou o pessoal. Olá, boa noite. Oi, Atena, tudo bem? Oi, Vivi. Ai, gente, vocês, ó. Boa noite, Vivi. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu já pegar aqui a nossa convidada. Deixa eu ver aqui, quer ver? Ai, peraí. É aqui. Para que ela não me escape. Ó, já mandei para ela o convite. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Mais uma noite de quarta conosco. Oi, Ian, tudo bem? Oi, Pati. Boa noite, Manuela. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo tranquilo? Você está me ouvindo bem? Muito bem, graças a Deus, está tudo ótimo. Linda você, que simpatia, que rosto gostoso. Obrigada. Obrigada. Bom, vou falar com o pessoal, daqui a pouco eu falo com você rapidinho, tá, Paty? Vou só me Tá apresentar aqui ótimo. rapidinho, apesar de todos já me conhecerem, né? Eu sou Manuela Serrano Freire, falo esse nome com muito orgulho, né? Que é um nome que tem história, né? Eu sou, então, diretora administrativa do Colégio Monsenhor Éder. E a gente está aqui mais uma noite, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente faz essa programação de lives. Primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a você, Paty, por ter aceito, né? E agradecer também aos pais, aos alunos, aos educadores que nos prestigiam todas as quartas-feiras aqui, né? Estão sempre conosco, a gente está tendo uma repercussão muito positiva das nossas lives. Estou muito feliz, saímos até no jornal, olha que chique! Então, assim, isso faz parte até do tema, né? Porque é uma inovação. A gente vai falar hoje sobre os desafios e conquistas da educação, né? E a gente está conquistando isso, essa era moderna, essa era interativa, né? Que a gente troca assim através de um celular, de um computador, meio que improvisado, né? E faz parte do nosso tema. Então, muito obrigada a vocês. Continuem nos assistindo toda quarta-feira às 8. Tem sempre um tema legal, um convidado bacana, um especialista como a Paty, para nos trazer informações, dar dicas. Semana que vem, devido ao sucesso, a gente vai falar com os pais novamente. Eu quero saber dos pais, como é que está sendo a quarentena. Eu quero saber tudo o que está acontecendo, como é que está sendo o ritmo em casa, os desafios, o que tem de felicidade, o que começaram a despertar nessa quarentena, como é que é a forma de relaxar deles, né? Porque que eu falo aqui, sabe, Paty? A gente troca muita experiência. A gente não, né? Eu não tô para ensinar, eu tô só para aprender e trocar experiência. A gente aprende assim, né? As crianças aprendem assim, a Com gente também, né, certeza. Paty? Bom, essa noite com a Patrícia, vamos manter a seriedade aqui, Patrícia Fonte, mas é mais conhecida como Paty, né? Olha, ela é tanta coisa que eu até anotei. Presta atenção. Ela é educadora, especialista em pedagogia de projetos e educação infantil e é idealizadora e diretora do site de projetos pedagógicos dinâmicos. Vou até beber água, até cansou, Isso. Paty. Você é muita coisa, Paty. Prazer Que tê-la isso, aqui. nada Muito disso. O prazer obrigada. é todo meu. O prazer é todo meu, Manuela. Agradeço muito assim, a oportunidade de hoje a gente poder trocar experiências. Você disse uma coisa que eu sempre falo na abertura das palestras. Então, acho que já começamos com uma ótima conexão. Uma sintonia. É isso, eu sempre falo isso, usando até aquela frase célebre do Paulo Freire, né? Que não há quem saiba mais, nem quem saiba menos. Existem saberes diferentes. E o nosso intuito é sempre esse, de trocar experiências, É isso aí. de aprender e de ensinar ao mesmo tempo. É uma via de mão dupla, então eu sempre começo as palestras falando isso, quer dizer, até parece que a gente combinou. É porque é muito assim, não tem uma verdade, né, Paty? Existem pontos de vista diferentes que para cada uma é sua verdade. Não existe isso, né? A gente está sempre Exatamente, trocando. é nisso que eu acredito, é nisso que eu acho que isso que faz a diferença da pessoa que está aberta, receptiva, né, para uma aprendizagem constante. E o grande educador, ele é eterno aprendiz, né? Eu acredito nisso. Já tem comentários, eu vou começar, de repente, a falar com você, a ler comentário, né? Olha, aqui Fica à vontade. a escritora Letícia Mariana já botou aqui, ó. Existem saberes diferentes, que é sensacional, isso mesmo.
Muito bem, gente. Obrigada aí pela participação. Paty, vamos lá já com o nosso tema querido e maravilhoso, né? Os desafios e as conquistas da educação nesse período de turbulências, né? É um período muito difícil, de muita tristeza. A gente tem acompanhado aí. Eu estou acompanhando até pouco, eu só à noite, ou de manhã, na verdade, eu passo o olho no Globo.com e alguns sites de notícias para saber o que está acontecendo no mundo, para me inteirar. Mas eu nem gosto mais de ficar assistindo, nas lives anteriores, a gente conversou com o psicólogo, que a gente não precisa disso, dessas informações negativas, então já tô craque, né? Mas a gente sabe que tem muita tristeza acontecendo, muita coisa, né? Então, Paty, qual que é o legado positivo e negativo dessa nova forma de aprendizagem que a gente está tendo que lidar com essa tecnologia diária, né? Então, e nem é muito nova, né? Que já existe essa tecnologia, mas que nós, escolas, não tínhamos esse contato diário, né? Então, quais são os desafios, né? Positivos e negativos? Qual é esse legado que deixa aí essa era do isolamento social para a gente? Então, só essa pergunta, acho que a gente já teria, assim, 1 hora de live para conversar, porque são muitas as questões, mas eu vou tentar aqui dar uma resumida, na minha opinião. O que eu vejo, eu tento olhar de uma maneira otimista, né? Eu tento ver esse lado positivo, tentar ir sempre buscar essa positividade, mas o que eu vejo é que várias questões que já são faladas aí em vários congressos de educação, encontros, formações de professores, coisas que vêm se arrastando na área de educação, problemas que vêm se arrastando aí por um longo tempo, com a pandemia, de repente ficaram evidentes, ficaram nítidas, assim, como se desse uma grande sacudida, tanto nas escolas quanto nas famílias. E quais são essas questões, né? Principalmente, a número 1, a união família-escola, eu acho que é uma grande questão, né? Como cada escola se relaciona. Então, eu aproveito aqui até para parabenizar vocês por esse espaço, não só com os especialistas, como eu te ouvi falando antes, né? Essa conversa direta com os pais, essa preocupação de manter esse diálogo. Cada escola está encontrando o melhor caminho. É claro que não existem receitas, não existe uma fórmula mágica, mas é preciso se estabelecer uma união, uma parceria, sabe? Isso em âmbito geral, aí, falando em várias escolas, né? Pensando aí no nosso país como um todo. A segunda questão, né, que eu vejo que também veio com tudo, a união escola, né, ou a relação escola-tecnologia. Né? De repente, a gente vê o objeto proibido, que é o celular, virar o salvador da pátria. Sem o seu celular, não seriam salvas as nossas aulas. Ou pelo menos a grande maioria delas. Então, como lidar com essa tecnologia? Como trazer essa tecnologia de uma forma efetiva, de uma forma prazerosa, como uma ferramenta mesmo, assim como o livro, assim como o caderno. Eu já falo isso desde 2008. Eu elaborei um projeto celular na escola que foi capa de revista, que consta no meu primeiro livro. Mas ainda as escolas são muito reticentes, né, em como integrar essa tecnologia. Então, recapitulando, relação família-escola, relação tecnologia-escola, e a terceira, que para mim talvez seja mais importante e de todas essas e que vai nortear tudo isso, qual é o papel da escola? Qual é o papel do professor hoje? Qual é o papel desse professor nos dias de hoje, né? Que os nossos alunos têm informação por toda parte. O professor não é mais aquele que chega lá e vai transmitir uma informação, depois pedir que se copie ou se complete um livro, porque isso não faz mais sentido. Com um clique a gente tem as respostas, né? Então aí se percebe nessas 3 questões que a gente poderia até aprofundar e aprofundar, quanta coisa pode ficar de legado e se a gente se colocar a predisposição mesmo de transformar isso em algo que venha revolucionar as escolas, revolucionar o processo ensino-aprendizagem dos nossos pequenos e dos nossos jovens, podemos sair fortalecidos, né? E a última questão, que norteia todas elas, desculpa, outra que norteia tudo, seriam as competências socioemocionais, né? Que é um tema que eu abordo também, que eu trabalho muito, que é o meu terceiro filhote
fala sobre isso, que é o meu terceiro filho, eu digo meu terceiro livro, né? Competências socioemocionais na escola, que é uma obrigatoriedade da BNCC, mas até então estava assim, como desenvolver, vamos planejar atividades, aquela coisa ainda se pensando como. E a pandemia veio, e eu costumo brincar que é um intensivão, o estágio intensivão de competências socioemocionais. Vamos desenvolver agora em todo custo. É verdade. Todos nós estamos trabalhando isso. E aí, aí daria pano para a gente aprofundar todas essas questões, mas eu vejo assim, foi uma sacudida em vários aspectos. Eu aqui linkei 4, mas com certeza cada um, aí de acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua instituição, vão ter outros e outros para linkar. Aí cabe a gente olhar isso de uma maneira otimista e tentar buscar o melhor, não é? Concorda comigo? Absolutamente. Você estava falando aí, estava pensando assim, que lá na escola, tudo que os especialistas falam, eu fico pensando se na minha escola eu consigo aplicar tudo isso. E eu, graças a Deus, eu encontro respostas, checklist, ó. Que bom! Porque, assim, muitas vezes, os professores que nos acompanham aqui sabem que eu estou falando isso, assim. Eles encontravam na barreira do desconhecido da tecnologia, né? Muitos professores já têm uma idade que não acompanharam essa tecnologia, esse crescimento da tecnologia, né? Mexem, obviamente, com tecnologia, mas não tem esse manuseio diário, né? E eles também se sentiam, talvez, até incompetentes, entre aspas, de lidar com tanta tecnologia, de lidar com esse processo todo, né? E, de repente, eles viram que eles são capazes, né? Eu tenho professores fazendo trabalhos, assim, belíssimos, a professora de artes, fazendo trabalhos belíssimos, por exemplo, com os alunos pelo computador, né? Como a gente ia imaginar que nós poderíamos aplicar uma matéria de artes, por exemplo, foi a nossa professora Rosana, maravilhosa, que sairiam trabalhos tão maravilhosos, né? Então, assim, lidar realmente com esse desconhecido, né? Esses desafios que todos nós encontramos, a direção, os professores, né? Os alunos, né? Eu acho que o principal desafio dos alunos é em se manter conectado com aquele conhecimento, né? Porque são muitas distrações, a comodidade de estar em casa, né? Sem rotina, mas entre aspas, né? Ó, já tem aqui, ó, o professor tem capacidade de se reinventar, tem mesmo. Olha, eu bato palma para os professores, porque realmente são sensacionais. Ó, já tem um comentário aqui também, Paty, falando que você foi uma visionária quando você escreveu lá em 2008 sobre isso. Verdade. Tá vendo? Eu acho que foi a professora Maida. Olha lá, vulgo minha mãe. Olha Verdade. Lá, linda, maravilhosa. Pedagoga Naquela maravilhosa. época, em 2008, os celulares não faziam praticamente nada, né? Nada, os celulares, eles... hoje, o projeto pode ser muito mais aprofundado. Mas, assim, a grande verdade é que os professores estão, sim, de parabéns. Eles precisam dessa valorização. Eu acho que um grande legado aí em relação às famílias, as famílias estão vendo, né, muito mais clareza como é o trabalho do professor. Estou acompanhando o trabalho do professor. As famílias estão se reinventando junto e estão valorizando mais, não acha? Não, com certeza. Boa noite, Erimar. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Ó, gente, ó, aperta o coraçãozinho aí para subir amor pra gente, que o mundo precisa de amor. Ó, tem um aviãozinho aqui, ó, lá aqui embaixo, não posso ficar muito perto não, que aparece a ruga. Tem um balãozinho aqui, ó. Que isso? Tem um balãozinho aqui, gente, que é para enviar para os amigos. E mande para os amigos, convida, ó, tem no live do colégio. Manda para as mães, parceiras, amigas que também gostam de trocar conhecimento. Ó, a Vivi tá falando, e viva os professores. É isso mesmo. Mas deixa que você tá falando. Eu falo muito, gente. Me perco aqui nas falas. Não, então somos duas que a gente conversa e fala bastante, mas é isso, assim, os professores estão se ressignificando, né, o seu próprio papel. Eu lembrei. Estão se reinventando. As famílias não estavam habituadas, né, Paty, a ter essa relação tão próxima dos filhos. Por incrível que pareça, né? Eu acho que aquele negócio de fazer a lição de casa foi esquecida. Porque eu acho que a gente entrou num automático de chegar em casa, fazer a janta, o filho faz o dever de casa sozinho, né? E ficou nisso. E hoje as famílias enfrentaram muitas dificuldades em acompanhar, né? Eu tenho até a minha mãe falava muito sobre isso. Por exemplo, a gente fala assim, não sou professor, né? A gente nem quer que os pais sejam professores, né? Esse papel realmente Exatamente, tem que não ser é esse papel da família. para isso, né?
mas é o fato de ser mãe, de ser pai, de estar ali acompanhando os estudos e estão tendo a realidade da dificuldade que as professoras encontram, né, em sala de aula, né? Não só São muitas as realidades, né, Manu? Desculpa se eu te cortei. Não, São não. muitas as realidades, mas o que a gente percebe pelos relatos que chegam, né? Os pais estão valorizando os professores porque percebem agora o tempo precioso que os filhos passam na escola. De repente, né, agora com o isolamento e todos em casa, quanto tempo eles estão sendo obrigados, ou seja, Não, não tem jeito e às vezes a reclamam ficar assim, com seus próprios filhos, olha isso. é muita tarefa, mas é isso que seus filhos fazem, né? Tarefa de aula, tarefa em casa. É que hoje é tudo em casa, né? Mas é que são divididas as tarefas, né? As formas de aprender. Ó, tem um monte de gente mandando beijo. Meu pai, professor Serrano, tá te mandando um beijo. Ó, o Beijo, Bruno. professor Serrano, beijo para sua mãe, beijo para todos os professores, funcionários do colégio. Espero no retorno, né, no final disso tudo, conhecer vocês pessoalmente. Beijo para os meus amigos todos que entraram na live também, que eu vi aí, não me lembro os nomes, mas vi algumas pessoas chegando. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, sabe, Manuela? Eu acho que isso também é uma parte da nossa missão aqui, enquanto educadores, né? Fazer um pouquinho de companhia para as pessoas que estão em casa, dar esse acolhimento, né? Trocar as experiências, é um pouco de força que a gente pode oferecer nesse momento. Ó, a Inês Oleite está falando assim, missão de São Pedro batendo palmas. Ó, que legal. Serrano Freire falou assim, o que chamamos de reinvenção é, na verdade, um mergulho no interior. Quando demos um bom mergulho, encontramos coisas maravilhosas. É isso mesmo. Exatamente. Não é? Bom, você já falou sobre algumas coisas que eu vou te perguntar agora, mas eu queria que você aprofundasse mais assim. Você acha que... Quais os paradigmas da educação que você acredita que nessa pandemia a gente foi capaz de superar, né? A gente já falou alguns aqui, mas você vê outras coisas? Eu vejo que percebe-se hoje que educar, ensinar, não cabe entre os muros da escola. Estamos o tempo todo aprendendo, ensinando, que as informações estão por toda parte, né? E o que mais importa hoje é como filtrar esse bombardeio de informações. Como conseguir pegar o que nos interessa ali, dar significado a essas informações, refletir sobre elas, né? Se colocar perante elas, interpretar essas informações. Talvez seja hoje o papel do professor, que não é mais aquele livro falante, não é mais o transmissor de conteúdo, porque o conteúdo está por toda parte. Então, o processo de aprendizagem ele é muito interior, né? Como o seu pai disse ali, com toda a sabedoria dele, é um processo interior. Então, eu preciso me sentir tocado. A emoção precisa acontecer, o sentimento precisa acontecer, eu preciso sentir tocado para ter essa força interior, para ter essa motivação interior, né? Aí sim eu vou fazer o esforço de aprender, algo que vai me dar curiosidade, desejo de saber, né? Então, por isso que é tão importante aprender a aprender. O aluno ter essa autonomia, ter esse desejo, né? Então, talvez seja o papel do professor, lançar esses desafios, né? Inquietar nesse sentido e não tanto transmitir a informação que já existe por toda parte. E acho que esse foi o maior paradigma quebrado e talvez a maior dificuldade de entendimento para muitos ainda, não só profissionais, como até mesmo as famílias, que estão acostumadas, né? A essa educação mais tradicional, a como nós fomos educados, né? E não restringir, como muitos restringem e compartilham, né? Educação, escola ensina e a família educa. É uma via de mão dupla, porque assim a gente restringe muito, a gente limita muito tanto o papel dos profissionais quanto o papel das famílias. Por que eu digo isso? Porque por mais que a minha família me ensine os valores, quando eu chego na escola, eu me deparo com uma série de outras pessoas que têm histórias de vida diferentes, culturas diferentes, né, realidades diferentes, preferências, regras diferentes. E ali eu tenho que conviver. E nessa convivência, nesse espaço socializador, eu vou aprender também outros valores, aprender a ouvir o outro, aprender o momento certo, né, de falar a minha história, de falar a minha opinião, a respeitar as diferenças. Então, na escola também se educa e a família também ensina. Por que a família ensina? Agora, se não é a família dando apoio ali,
muitos alunos estariam completamente perdidos. Claro, eles não têm o papel de professor, mas em muitas ocasiões eles cumprem também esse Com papel. certeza, Então é com uma certeza. união, uma conexão, uma ligação, né? Por isso que é tão importante quando um pai, uma mãe vai na escola, em qualquer escola, né? Conhecer o projeto daquela escola, ver se é o perfil que você quer para o seu filho, porque às vezes não é o que você quer, né? Às vezes aquela escola não fala a mesma linguagem que você, né? Isso é muito importante, né? É muito importante. A gente lá no colégio faz questão de conhecer todos os nossos alunos, anamnese com todo mundo. Então, assim, isso é muito importante, você saber quem está ali com o seu filho praticamente o dia todo, né? Quem são os profissionais que vão estar ali, Nossa, né? fundamental. Isso é muito, muito importante mesmo, ó. Parceria escola e família, perfeito. Isso mesmo, Gisele. Ó, todo mundo aqui adorando os seus comentários, Paty tá arrasando. Ai, que bom, E eu gente. digo mais, Eu tô adorando estar aqui com vocês. que bom. Olha, eu fiz até uma observação que foi do nosso diretor executivo, o professor Douglas, que ele falou de alguns paradigmas que acha que a gente foi capaz de superar. Que, por exemplo, ele até deu o exemplo das reuniões de pais, que anteriormente eram reuniões que a gente ficava, pelo amor de Deus, pai, vem aqui saber do seu filho. Vem aqui ver como é que ele anda na escola, por favor, né? E é difícil manter esses pais lá nas reuniões, né? E a gente percebeu que, de repente, reunião por vídeo, por que não? Né? A gente De marca um repente horário. dá para usar um programa, né, uma plataforma dessas e fazer o horário com o grupo e até mesmo em duplas, né? Quer dizer, foi um grande paradigma quebrado e a percepção de que a tecnologia pode ser aliada. Muito aliada. A gente falou sobre... que vai além, né? Muito além, muito além. A gente já trabalhava com alguma em tecnologia, especialmente no ensino médio, né? Que a gente faz muitos simulados, trabalhos e tal, né? Mas a gente está percebendo também que até para o fundamental, para crianças um pouco menores, isso também funciona muito bem, né? Tem se desenvolvido com bastante êxito esse aprendizado, às vezes, em alguns casos, até superior ao desenvolvimento da criança, porque está ali cercado de amor, da família, né? Com a atenção dos pais. Então, isso está sendo uma experiência muito significativa para todos nós, né? Acredito. Agora... É uma coisa assim que vai variar muito de cada família também, né? De cada criança, assim. Outra coisa que é importante pensar, por isso que eu te disse, a primeira pergunta dá link para outras, né? Porque a empatia com a diversidade, a empatia com cada realidade, com cada história de vida. A gente não sabe como estão exatamente essas famílias, né? Eu cito muito nas lives o que eu tenho recebido de relatos do Brasil todo. Então eu recebo relatos assim: moro num apartamento pequeno, tenho apenas um computador e um celular. Eu e meu marido estamos em home office. Eu tenho 3 filhos precisando assistir aulas online. Como eu faço? É muito difícil, né? A gente fala sobre isso assim, porque lá no nosso colégio a gente teve essa preocupação, né? Que a gente sabe que, apesar da gente indicar, manter uma rotina, né? Manter sempre aquela mesmo horário de escola e tal, a gente sabe que não vai funcionar 100% assim, porque os pais estão em casa trabalhando, precisam fazer os afazeres domésticos, precisam trabalhar também. Muitas famílias têm essa dificuldade de computador, da própria internet, né? Então, a gente tem que buscar soluções, né, Paty? Lá a gente faz aula... Exatamente. Pode falar. Isso. Aí que eu te digo, essa busca de soluções que eu tenho visto assim de uma forma muito positiva, né? Cada um encontrando o melhor caminho para sua comunidade. De repente, o que vai funcionar no seu colégio não vai funcionar para o outro lá no interior do Nordeste. Por falar em outros estados, né? Paty, deixa eu falar aqui. Cada realidade. Ó, a Thalita de Souza, lá de Roraima. Olha que chique que a gente tá, gente. Ela falou assim, ó, pertinente cada posicionamento da Paty. Eu sou professora aqui em Boa Vista, Roraima, na rede municipal. Obrigada pelo seu prestígio aqui conosco. Eita. Tá vendo que chique? Mas é isso, que cada rede... Beijo pra ela. Com certeza, ela em Roraima tem uma outra realidade, né? Ela totalmente... Isso, a empatia, sabe? Empatia com esses professores que estão muito exaustos, desgastados. Eu fico pensando assim, professor de geografia que trabalha em 3 colégios e de repente dá aula de 8 da manhã às 6 da tarde todo dia. E agora está se vendo com 30 turmas para dar conta de aulas online. Sem então, falar assim, que tem as famílias deles, né?
Que eles Isso, têm. quando a gente começa a pensar, tem as famílias de luto, tem as famílias perdendo entes queridos, tem as pessoas doentes, tem as pessoas sem acesso à internet. Então, nosso Brasil é gigante, a nossa realidade é muito variada. Então, essa empatia com as diferenças hoje, né, vai fazer, assim, é fundamental. É verdade. Vocês têm uma grande sorte de ser um colégio de médio porte, um colégio que está dando todo o suporte aos seus alunos, às suas famílias. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é essa realidade em todos os lugares, né? Então, essa empatia aí com os professores e com as famílias é o que eu tenho pedido em todas as lives. Eu peço empatia, gente. Isso aí não faz mal para ninguém. Empatia, amor, né? E eu sempre falo uma coisa, que a escola é uma parceira da família. A gente não é opositor, né? Particular, municipal, pública, qualquer escola. A escola, ela sempre foi idealizada para ser uma extensão da família, para ser um complemento de amor, né, de ensinamento, de valores. Então, nenhuma escola, tenho certeza absoluta, que quer oposição aos pais. A gente está ali para buscar o encontro, não é conflito que a gente quer, né? A gente sempre quer a paz, a gente quer o amor, a gente quer chegar numa comunhão melhor para os filhos, né, para as crianças, buscando sempre uma educação de qualidade, uma educação precisa, né? E é isso, empatia, né? Aliás, empatia para o mundo, não é isso, eu acho só, que né? Para o mundo. Pro mundo. Talvez a pandemia tenha vindo para isso, para dar uma sacudida também nessas questões, né? Em questão da empatia, da solidariedade, da empatia, da solidariedade, da união. Um pouco de. O mundo andava muito materialista e egocêntrico, né? Então, esse egoísmo, egocentrismo exacerbado, de repente foi necessário parar. As pessoas precisaram parar e começar a refletir, né, sobre si mesmo, sobre sua vida, o autoconhecimento, e daqui a pouco, com todas essas questões, incertezas, dúvidas, medos, tudo isso veio no momento e que sim, era talvez necessário parar. Enfim, é um momento que é preciso ter um olhar otimista nesse momento e buscar, né, os nossos melhores caminhos a partir de agora. Com certeza. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre o retorno, né? Porque a gente tem aprendido bastante coisas com a pandemia, né? Todos nós, né? Alunos, professores, os pais, uma mudança gigantesca. Com certeza a gente vai sair diferente de quando a gente entrou, né? Já somos seres humanos diferentes, espero, né? E qual que é a sua visão para o retorno, Paty? Eu acredito, Manuela, que o retorno, ele precisa vir primeiro com esse acolhimento mesmo, sabe? Esse acolhimento porque a gente não sabe a realidade que cada um vivenciou. O que aconteceu, né, de verdade nessas histórias de vida aí, nessas famílias. E com os profissionais também. Eu acho que será necessário um acolhimento, um trabalho com essas competências socioemocionais, um trabalho e não uma cobrança exagerada para correr em busca de dar conta de todo aquele conteúdo, talvez, que não tenha sido desenvolvido, ou dar conta do currículo. Eu tenho receio que essa pressão, né, no retorno presencial venha a trazer dificuldades maiores para os alunos, sendo tanto crianças quanto adolescentes. E vir aí adoecer, né, doenças emocionais dos professores ou dos alunos. Então, eu tenho pedido nas lives a todos um pouquinho de empatia, um pouquinho de paciência, um planejamento acolhedor para esse retorno, né, vislumbrando isso, tentando tentando não dar conta, de repente, um semestre do ano letivo todo. Vamos com calma. Vamos avaliar, sim. Vamos continuar o nosso trabalho, sim. Mas sem essa pressão exagerada. Eu tenho receio disso, entende? É que você está falando aí, eu estou olhando os checklists nossos, né? Porque a gente está todo dia, é uma notícia, não sei se você acompanha aqui em Niterói, né? O nosso prefeito, cada hora, ele está bem preocupado também com a saúde aqui pública, obviamente, né? Então, a gente tem seguido as orientações das autoridades, né? E a gente vai pensando, cada vez que surge um boato, vamos voltar a tal dia, então vamos planejar, vamos organizar. E a gente estava pensando sobre esses dias e nosso intuito é realmente ficar um mês só de conteúdo, revendo conteúdo, né? Para ver como é que vai ser também de acolhimento com os nossos alunos. A gente já trabalhava socioemocional, já tem há 2 anos que a gente já trabalha faz esse tipo de trabalho, desenvolve lá na escola.
E é isso, né? É botar em prática agora tudo que a gente já ensinou, né? Porque E acolhimento também é tudo de bom para um recomeço. Isso aí, mãe. como alguns países também, né, abriram, né, voltaram ao normal e depois tiveram que Recuar, né? fechar novamente, É, recuar, é melhor termos consciência de que isso pode acontecer. é. E se está difícil para os adultos, se é complicado lidar com todas essas emoções que estão vindo à tona, com todos esses sentimentos que nós estamos nesse momento, imagina na cabecinha das crianças como isso não fica. E a gente sabe que tudo passa pela emoção. A aprendizagem acontece pela emoção, né? Essas marcas aí da infância, elas caminham com a gente até o fim da nossa vida e norteiam muito a nossa personalidade aí. Então é importante ter cuidado com isso, valorizar bastante esse momento de uma forma afetiva, acolhedora, com respeito às diferenças, com oportunidades, vão chegar cheios de vontade de falar, de abraçar, de É tudo, e não verdade. se sabe se será possível, né? A gente não sabe se vai poder, Acredito imagina. que não, ainda não. Abraço ainda não. Pois é. Imagina, então tudo isso vai ter que ser pensado, né? É, a Uma gente vai. série de coisas a se pensar. Olha, Paty, vários comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar alguns. Olha, uma professora falou assim, a professora Michelle, ó, que saudade de abraçar os amigos da escola. É verdade, ó. Ó, tem uma mãe aqui que está agradecendo a equipe do colégio, parabenizando, né? Ó, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Meu pai falando que a gente tem uma equipe extremamente competente e dedicada, e temos mesmo todo o colégio, né? Lá da portaria até o nosso diretor-geral, que é meu pai, a gente tem se empenhado muito, se dedicado muito, pensado muito no colégio. E baseado nessa minha narrativa aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que finalmente chegou o momento de ter uma modificação na educação definitiva, de forma a deixar mais atrativa para os jovens, para as crianças? Porque muito já se fala, né, de inovar na educação, de termos uma educação nova, e nunca chega esse momento. Olha, eu já acho isso há muito tempo, eu acho que já passou da hora, desde que eu me entendo por professora, né? Desde que eu abracei o magistério como profissão e como missão aos 15 anos de idade, lá no meu primeiro ano do antigo curso normal, abafa o tempo que já faz isso, que eu luto, né? E que eu brigo com o meio mundo para as aulas serem mais dinâmicas, mais interativas, mais prazerosas, para que deixem essas marcas positivas. Eu sempre pergunto assim, como você quer ser lembrado pelo seu aluno daqui a 10, 20, 30 anos? Porque essas marcas ficam na gente, né? E o seu pai tem um livro maravilhoso que é Seja o Professor que Você Gostaria de Ter. É isso Não é aí. isso? Ele É não isso tem esse aí. livro? É mais ou menos por aí. A gente já vem nessa luta, né, de uma educação significativa, que faça sentido para o aluno, que não mate o desejo de aprender, que não mate a curiosidade, que a criança naturalmente curiosa, então que ela continue sendo curiosa, desejando saber o porquê das coisas, né? E a gente vem nessa luta há muito tempo. Eu venho brigando com o meio mundo aí há muitos anos. Eu defendo a pedagogia de projetos, que é uma pedagogia baseada exatamente em lançar desafios, lançar problemas, para que juntos encontremos as respostas, as soluções, e assim gerar uma motivação no grupo, né? E também trabalhar muito aí explorando todos os sentidos. Então você experimenta, você vivencia com todos os seus sentidos os diferentes conteúdos. É nisso que eu acredito, uma educação viva, onde Viva, você realmente exatamente. se sente participante, É né? verdade, Paty. Protagonista. É isso mesmo. O meu pai, ele fala muito nas palestras dele do professor dele, que ele teve, o professor Maurício, que foi um grande ícone para ele. E ele fala justamente isso, e você também já falou há pouco, né? Não é o conteúdo não é o importante, porque daqui a 20, 30 anos, você não vai lembrar do conteúdo, você não vai lembrar do que a professora de história falou na aula sobre Dom Pedro I. Mas você vai lembrar da professora de história, daquela que te envolveu, daquela que te conquistou, que te fez ficar
ali, que te deu vontade de querer saber mais, né? É esse envolvimento, aí meu pai sempre fala sobre isso. É isso que o professor tem que Com ter, né? Essa certeza. conquista de não deixar o aluno desistir de estudar, né? Ele tem que estar ali, ó, lapidando aquele aluno todos os dias, toda hora, para que aquele fogaréu de emoções ali esteja sempre interessado e focado naquela aula, né? O professor que te inspirou, que te inquietou, que te motivou, de alguma maneira te marcou, você não esquece. E aquele que te marca Exatamente. negativamente também. É. Aquele que te deixou com medo, que te deixou apavorado, que você detestava assistir aula, esse você também não esquece. Então, quais as marcas, né, nós queremos deixar? Eu acho que esse momento de pandemia vai ser inesquecível para muita gente. E vai ter gente aí com lembranças felizes, né? Porque tiveram aí a oportunidade de vivenciar momentos únicos. Né? Talvez a gente não esqueça daqui a 20 anos. Lembra daquela live, Manuela? Com certeza, Lembra do para que... mim, esse período, eu vou até entrar numa pergunta agora pessoal. Engraçado que a gente está conversando e está linkando com todas as perguntas. Mas, para mim, com certeza, vai ser um momento inesquecível, assim, de crescimento mesmo pessoal, como mãe, né? Como mulher, como dona de casa, como profissional, que a gente está aqui se virando, fazendo coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. Né? Então, assim, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também está pensando nisso, deve estar fazendo agora, fazendo comida, lavando louça, vendo a gente, concordando comigo, porque a gente está um pouco assim, né? A gente está um pouco assim nesse momento, né? Fazendo um pouco de tudo, né? E com certeza isso vai ficar marcado para mim positivamente, porque eu estou muito próximo dos meus filhos, eu tenho 2 filhinhos, né? E estou ali, assim, uma experiência que eu nunca tive, nem com meu marido, ficar 24 horas com ele, né? Beijo, amor, Leandro já falou aqui, te amo. Oh! Ele fica chateado, que ele fala que eu nunca falei dele. Então, Lea, e o aniversariante do dia, minha amiga Isalvinha entrou. Parabéns, minha amiga. Mas, enfim, eu tô falando isso porque realmente vai ficar um marco nas nossas vidas. E na minha positiva, porque eu acho que está sendo um período de muito aprendizado, né? E eu quero saber para você, né? Com tudo isso que a gente está vivendo, tristeza, alegria, né? Essas mudanças de humor, né? Que tudo acontece, né? Como é que está sendo para você viver isso tudo por tanto tempo? Já estamos aí encaminhando para o 3º mês. Então, para mim, como para todo mundo, tenho altos e baixos, dias melhores, dias piores. Eu me permito, quando eu não estou muito bem, também a recuar, parar, descansar. Não, eu tento não me manter me cobrando, né, o tempo todo, porque, de uma certa maneira, o trabalho aumenta, porque sem possibilidade de viajar, que eu hoje trabalho muito com formação de professores, palestras, cursos, né? Então, multiplicaram os pedidos, né, de atendimento, de assessoria pedagógica à distância, de lives, de cursos, de orientação para reorganizar projeto, planejamento. E eu sou também responsável pelo meu lar, né? Então preciso dar conta. Então agora eu também sou a faxineira da minha casa, coisa que eu não fazia antes, e tenho que me reinventar e aprender a lidar com isso. De repente na cozinha também, que é uma habilidade péssima para mim. Então eu tô nessa como todo mundo, tentando me planejar, tentando me organizar, tentando dar conta desse recado e atender o máximo possível as pessoas que me procuram, mas também sem me cobrar excessivamente, sabe? Isso Para mesmo. tentar manter minha saúde mental, porque quando eu percebo, não tô ficando legal, eu dou uma recuada. Que não adianta a gente pregar uma coisa, É, difundir, né? Ter um discurso aqui e com a gente mesmo a gente fazer o oposto. Então, não, quando eu percebo que o meu limite está sendo extrapolado, aí opa, vamos lá cuidar. isso é muito importante, né? Então, Até para você, um momento de autoconhecimento de todos nós, de sabermos e conhecer os nossos limites, né? E de assumirmos isso. Não, para mim não dá mais. Aqui já foi, já deu, né? Eu falo pro marido, ó, tá ruim a comida, é o que dá, eu consigo fazer isso, né? é isso. É o princípio básico, né, do desenvolvimento aí das competências socioemocionais. Você tem Exato. que identificar a sua emoção, né? Identifiquei ali a emoção. Então, agora, como é que eu vou lidar com esse sentimento? Como é que eu vou conseguir gerir isso dentro de mim? E mais É o importante, princípio básico. E mais importante disso tudo, Paty, que nosso tempo já está quase acabando, mas assim, a gente também nos respeitando como seres humanos, sabendo
nos conhecendo, a gente está passando isso para o nosso filho. Nós somos os modelos dos nossos filhos, né? Então, assim, a gente sabendo o nosso limite, assim, olha, aqui dá para mim, porque a gente tem que manter uma saúde mental, né? Plena, em equilíbrio, né? Então, assim, é saber respeitar esse momento mesmo, até para poder educar os nossos filhos, para mostrar para eles, para eles na prática como é que é. As crianças aprendem muito mais com nossos exemplos do que com as nossas palavras. Exatamente, exatamente, Paty. Paty, você é uma simpatia. Olha, tá fazendo muito sucesso aqui. Obrigada, Deixa eu falar aqui. gente. Ó, cadê? Tem um aqui que ó, escritora Letícia Mariana. Ó, ela tá falando que ela é amiga de vários ex-professores que devem ter sido pessoas que marcaram a vida dela e por isso ela ainda tem amizade com eles. Isso é muito bacana, né? E dá um orgulho, né, quando a gente passa na escola que a gente estudou e a gente gosta daquela sensação e fala assim, filho, olha, mamãe estudou aqui, né? Dá um orgulho, olha que legal. Lá no colégio a gente tem muito ex-alunos, pais que são ex-alunos, né? Já tá na terceira geração de vós e pais e filhos estão lá, tá todo mundo lá. É muito gostoso, né? A gente passa na rua e reconhece. A professora Helena está falando, ó, as emoções trazendo transformações, justamente. A gente está se transformando como uma borboleta. Cada dia a gente se transforma um pouquinho. Aqui, ó, a professora Gisele botou marquinhas de amor, de alegria e de carinho. É isso mesmo. Ai, que legal, gente. Paty, você quer fazer alguma consideração final? Fala sobre você, sobre seus livros. Eu deixo um convite para quem se identificou aqui com a minha fala, quem se identificou aqui com a nossa conversa, que visite o meu site, que é Projetos Pedagógicos Dinâmicos, é ppd.net.br, mas se colocar o nome no Google, Projetos Pedagógicos Dinâmicos, aparece o site. Ou me siga nas redes, lá no Instagram, ppd.net. Peraí, deixa eu botar aqui. Vou botar em caixa alta. .net.br. E quem se identificou também pode me seguir nas redes sociais. Eu tenho tentado colocar bastante sugestão de atividade prática. Esse é o meu trabalho é muito voltado para a parte prática. E a gente faz muito sorteio de livros, muita coisa bacana nas redes sociais também. Eu estou super à disposição para continuarmos a conversar, né, em outras oportunidades. Então, um beijo muito grande para todo mundo que assistiu até agora. Fico muito feliz de verdade de estar aqui com vocês. E os livros estão lá. Quem quiser comprar sem frete, autografado, é o momento agora na pandemia. Só falar comigo que eu tenho poucos exemplares aqui. Ah, que bom. Eu vou já aproveitar também e fazer uma divulgação que amanhã, 13h, meu pai vai estar falando com a galera de Angola, que não sei se tem algum angolano nos assistindo. Então, por favor, se ligue no Serrano Freire, né, pelo Facebook, José Freire, parece. Professor Serrano Freire, bota lá que vocês vão conseguir achá-lo. Ou no YouTube também vai ter o acesso no YouTube. Então, meu pai é um mestre, um ícone, assim como minha mãe, né? Como minha mãe também. Imperdível. Minha mãe é demais também. Aliás, manda um beijo minha mãe. Pra sua mãe, manda um beijo pra ela. Professora, ela está aqui conosco, ela tá ouvindo. Mamãe, próxima live, quero você lá. José Freire tá falando. Isso. Ó, reitero o nosso convite aqui para amanhã, para assistir meu pai. Semana que vem, a todos vocês que estão nos assistindo, para estarem conosco aqui quarta-feira, às 8h, vai ser a live que eu vou entrevistar os pais, alunos. Vai ser uma live bem leve, tranquila, dinâmica, um bate-papo super legal. E tá tendo muito sucesso. Agradeço a vocês por estarem conosco aqui mais essa noite. Paty, sensacional. A gente tem que marcar uma live. Eu adorei. Que cai, né? Várias lives. Eu sei que esse assunto é grande, né? É um tema muito amplo, né? Falar de educação é um tema muito amplo, né? E, enfim, muito obrigada mesmo, de verdade. Foi uma delícia. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma delícia. Gente, boa noite e até semana que vem, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Boa noite.